Nós queremos então pedir ao irmão Alain que ele partilhe um pouco conosco desta missão de um missionário irmão redentorista. Irmão Alain, esteja à vontade. Eu sou o irmão Alain Patrick Zuquerato, missionário redentorista. Quero falar um pouco para vocês sobre essa figura do irmão missionário na nossa congregação. Vale destacar que o ser irmão missionário é um dom, é um chamado que Deus nos faz. Na igreja, todos somos consagrados pelo nosso batismo. É a vocação comum que todos temos. Nós, religiosos e religiosas, fazemos uma consagração radical. Já no batismo fomos consagrados, mas essa radicalidade é expressa através dos conselhos evangélicos, os votos religiosos de castidade, pobreza e obediência. Já o documento de Aparecida também lembra que todo mundo é discípulo missionário de Jesus Cristo a serviço da vida. Para quê e por quê? Se encantou pela pessoa de Jesus e pela missão que Ele confia aos seus filhos e filhas. Então, todos somos chamados. Isso já é uma vocação comum que nós recebemos. A vida religiosa, desde o seu início, ela surge para ser testemunho, profecia e um sinal de esperança. Sobretudo, encarnando aquela realidade humana, nós podemos dizer aqueles limites humanos no contexto, sobretudo da Idade Média, quando a vida religiosa vai nascendo, e para que a partir de um carisma, de um dom, de um chamado específico, as pessoas então pudessem deixar tudo, fazer a sua consagração na radicalidade, tornando-se consagrados a Deus e ao trabalho do reino. Toda consagração é para uma missão. Eu não fico religioso ou religiosa, irmão, irmã, consagrado para o meu próprio prazer ou o meu próprio benefício. Não, toda consagração tem sentido, toda vocação tem sentido como resposta para uma missão. E aí entra um outro aspecto, o carisma, o dom, aquilo que me identifica, onde é que eu vou me realizar mais naquilo que eu quero fazer. E aí nós chegamos então na nossa congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecido como os missionários redentoristas. A gente diz assim, sabe, que para o jovem entrar para o seminário na nossa congregação, por primeiro, ele tem que entrar encantado pela pessoa de Jesus, porque toda a consagração religiosa nasce no Cristo e a partir do Cristo, é com o Cristo e é anúncio de Jesus Cristo que nós vamos fazer. Então é a pessoa de Jesus, o projeto dele que nos encanta numa determinada família religiosa. Aí o jovem então ele entra para nós para quê? Para ser missionário redentorista. Eu vou ser padre ou vou ser irmão? Aí você tem então duas formas de servir. Mas por primeiro é um carisma, é um ideal, é um projeto que me encanta, que me chama a atenção. No caso nosso, continuar Jesus Cristo Redentor. Se o jovem chegar para nós e falar assim, não, eu quero ser padre, só você ser padre, então o ideal é que você seja padre numa diocese, na sua paróquia, num ambiente diocesano particular, numa igreja particular, a gente diz assim. Que vocação linda, que serviço maravilhoso que o sacerdote vai prestar para uma comunidade, para a diocese. Mas ser redentorista, primeiro pressupõe ter esse carisma, esse tino missionário. E a profissão religiosa nossa é a base, é o que nos torna iguais, é o que nos torna comuns. Muita gente diz assim, e aí, você vai ser padre, vai ser irmão, qual que é a diferença? Você vai ser só irmão? Você vai ficar padre quando? É só um estágio? E aí a gente vai explicar para as pessoas. Não. A nossa Constituição, que é a regra da nossa vida, 55, diz assim, ó, pela profissão religiosa, todos somos verdadeiramente missionários redentoristas. Então, aonde é que começa todo o processo? Sendo missionário redentorista. Aí padre ou irmão vai ser consequência daquela missão que eu quero abraçar. Formamos um corpo missionário, somos uma equipe trabalhando em comunidade para a comunidade. É uma outra característica importante da vida consagrada. Eu não trabalho sozinho, eu não trabalho em meu nome, mas eu vou levar Jesus o Redentor
através de uma congregação, os missionários redentoristas. Qual é que é a diferença agora então do irmão e do padre? Está na questão ministerial do sacramento da ordem. Por opção, eu não recebo esse sacramento. Esse sacramento, claro que qualifica o candidato, tornando-o presbítero, o sacramento que ele recebe no dia da ordenação, naquela bonita celebração. Mas não que esse sacramento vai torná-lo mais consagrado que o irmão, não. Porque primeiro a nossa base foi a profissão religiosa, como missionários redentoristas. E aí, sendo o sacramento da ordem, então o irmão não vai celebrar missa, o irmão também ele não atende confissão, o irmão não vai dar unção dos enfermos, aquilo que é o específico também do sacramento da ordem. Agora, é interessante dizer, então o irmão vai fazer uma celebração da palavra, sem problemas algum. São Geraldo Magela, que foi o santo irmão missionário redentorista. São Geraldo, ele era diretor espiritual de irmãs, por exemplo, né? A orientação, hoje em dia, muitas paróquias, comunidades têm essa prática. Às vezes a pessoa, claro, o sacramento da confissão é importantíssimo, tem que ser procurado, mas a pessoa quer uma orientação, é uma conversa, eu quero falar com o missionário, eu quero uma palavra. Algumas paróquias chamam até a escuta cristã. Então o irmão pode muito bem fazer isso, um trabalho de direção espiritual. Então o irmão na missão tem espaço completo e garantido. Veja, desde os trabalhos mais simples, é muito importante a gente ter essa convicção. A vida religiosa não está só no fazer. A consagração é para a missão, mas primeiro ser. Ser essa presença fraterna, gerar a fraternidade, ser irmão no sentido pleno da palavra, que é promover essa amizade fraterna, esse convívio fraterno. Outro elemento interessante aqui destacar é perceber quando os alemães chegaram ao Brasil em 1894, a turma era metade, padres e irmãos. Então veja quanta coisa bonita, essa figura simpática dos irmãos na congregação, ela jamais pode deixar de existir, porque ela confirma a beleza do nosso carisma missionário e da fraternidade, que é aquilo que nos une. Então, olha, espaço tem, trabalho não falta, mas é sobretudo o irmão ser essa característica fraterna, que acolhe bem, próxima das pessoas. É bonito como às vezes as pessoas sentem e percebem isso em nós, né? E eu acho que isso é uma graça, essa oportunidade de fazer com que a fraternidade, o bem, a alegria, né? Uma evangelização alegre, feliz, seja uma marca nossa, que ela aconteça. Eu acho que isso é uma das coisas principais de toda vocação, mas sobretudo nossa dos missionários redentoristas e sobretudo daqueles que desejam ser irmãos missionários redentoristas na congregação. Tem muito espaço, a congregação investe e ainda vale dizer também aquilo que Jesus falou no Evangelho de Mateus, né? Capítulo 23, versículo 8, entre vós todos sois irmãos, né? Então, é claro, irmãos na fé, irmãos na fraternidade, não é que o irmão é irmão do padre ou que o irmão é irmão do outro irmão, né? Não nos laços consanguíneos, mas naquilo que nos une, naquilo que é sentido pleno da palavra, como eu disse, que é gerar a fraternidade no coração da comunidade. Por isso que a vida religiosa é um dom, é um tesouro para a igreja, é uma força e como irmão missionário redentorista, eu me sinto parte integrante desse projeto na nossa congregação e no trabalho aqui no santuário, que tem muito espaço e que há irmãos trabalhando nas mais diversas áreas e setores da nossa pastoral. Irmão Alain, obrigado pela sua partilha, obrigado pela explicação que você nos dá, para que a gente saiba que o importante para nós redentoristas não é apenas ser padre, mas é ser missionário, como sacerdote, como irmão, como diácono. Isso é muito importante para que a gente valorize a dimensão de missionários que nós temos como marca vocacional.